A Italianinha surgiu no Rio Grande do Sul há 14 anos atrás, né? Seu Júlio César que fundou a empresa. Ela surgiu no intuito de vender uma máquina com um preço acessível muito bom, porque as máquinas de sorvete expresso na época eram muito caras. O processo de fabricação é um pouco complexo, porque ela envolve alguns elementos de informática, alguns elementos de refrigeração, de mecânica e de elétrica. Então você colocar tudo isso junto num equipamento é um pouco complexo. Então tudo começa na manufatura de peças, que fica numa fábrica separada, onde todas as peças da Italianinha são feitas, né? Depois tudo isso vai para uma linha de produção, que é um pouco menor, que é onde é a montagem mesmo da máquina, e aí lá eles juntam quadros, juntam a carcaça, juntam o evaporador, compressor, motores, placas eletrônicas, chips computadorizados que fazem o controle da máquina. O consumidor, a pessoa que compra uma máquina de sorvete Italianinha, é um consumidor muito amplo, o público-alvo é muito amplo. Pode ser aquela pessoa que quer ter uma renda alternativa, que tem o seu trabalho e quer ter uma renda alternativa, como pode ser uma grande rede de fast food que quer colocar a máquina nas suas lojas. Eu tenho máquinas de preço muito acessível e tenho máquinas para atender iguais a grandes marcas mundiais. Então eu tenho máquina desde R$13 mil até R$40 mil. Assim, a gente está no meio de uma sazonalidade boa, né? Nós saímos do inverno, então estamos entrando no verão, é uma primavera muito quente, então as vendas estão muito aquecidas. Preocupado sempre com a legalidade, a formalidade e o estímulo à atividade do micro e do pequeno empresário, hoje nós vamos tratar de um outro assunto ainda bastante polêmico, em voga e que nós apoiamos, mas que ainda merece algum aperfeiçoamento. Vamos citar o exemplo do MEI, o microempreendedor individual, figura já aí consagrada, já aprovada, em vigor na legislação, mas que ainda poderia ter algumas nuances, algum estímulo, algumas variações para realmente estimular o microempreendedor, o micro e pequeno empresário a virem para a formalidade e manter a sua atividade formal. Veja, o microempreendedor individual, ele continua funcionando como se fosse uma pessoa física. E aí, aquela questão de controle e a mistura das contas que dizem respeito à atividade empreendedora com as demais contas da pessoa física. Por que nós não podemos ter aqui no Brasil, a exemplo de outros países onde funciona muito bem, a pessoa jurídica unipessoal? Ou seja, uma pessoa jurídica, uma empresa, mas que ao invés de ter uma pluralidade de sócios, ficaria toda a sua atividade concentrada, a responsabilidade em cima de uma única pessoa. Funcionaria, para ter um exemplo fácil, como a sociedade limitada, com capital social próprio, com uma atividade específica, com contas específicas, CNPJ específico, só que unipessoal, ou seja, não teria outros sócios. A responsabilidade do sócio fica em relação à integralização de um capital social e limitada a esse capital social, salvo outras questões de dolo, fraude, e aí que pode gerar uma responsabilidade até pessoal do empresário. Isso geraria uma facilitação na manutenção da empresa, na formalização da empresa e na capacitação do empreendedor. Outro aspecto ainda, para nós termos um retrato real da situação do micro e do pequeno empresário, os números reais da micro e pequena empresa, a formalidade e legalidade das pessoas, diz respeito à questão da baixa das empresas. Perante as juntas comerciais, isso já tem funcionado muito bem. As empresas inativas têm obtido a sua baixa nos registros nas juntas comerciais. Porém, em relação a obrigações acessórias, com as secretarias da Fazenda, com a Secretaria da Receita Federal, permanece tudo em aberto, impondo um ônus pesado e uma responsabilidade
ao empreendedor, principalmente ao micro ou pequeno empreendedor, porque ele sequer sabe que deveria fazer declarações de inatividade, informar que ele não está ativo, coisa que a própria junta comercial já tem essa informação. E permanece, então, responsável a essas obrigações acessórias, que, se não prestadas, fica sujeito a multas. Ora, a Receita Federal, as fazendas, não conseguem cobrar essas multas, não identificam esses pequenos empresários, os valores não são significativos. Muitas vezes nós temos uma questão de leva mais do que 5 anos nessa situação, ou seja, se opera a prescrição e a decadência em relação a essa atividade. Por conta disso, por que não, a exemplo do que ocorre nas juntas comerciais, não se fazer a baixa também perante as secretarias da Fazenda? Com isso, facilitaríamos a atividade dos pequenos empresários, a manutenção deles, a legalidade e formalidade de empresas. Essas questões, além de muitas outras, que não dizem respeito só à questão tributária, mas ao dia a dia do micro e pequeno empreendedor, já vem sendo tratado, inclusive no Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. E o SINP, aqui como representante do SINP, nós temos levado essas propostas, apoiando as propostas, sempre em benefício do bem-estar, da atividade empreendedora e da segurança do microempreendedor e do pequeno empreendedor. Aliás, melhor, do empreendedor, da micro e da pequena empresa.